Durante milhares de anos, os seres humanos caminharam por praticamente todos os continentes da Terra. Alguns atravessaram desertos, outros seguiram rios. Muitos desapareceram sem deixar vestígios. Mas, em alguns lugares, a natureza oferecia algo raro, condições capazes de transformar pequenos grupos de caçadores em sociedades cada vez mais complexas. Foi assim no Vale do Nilo, no Egito, entre os rios Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia, no Vale do Indo, no sul da Ásia, e também no extremo leste do continente asiático. Ali existia uma terra imensa, protegida por montanhas gigantescas, cortada por alguns dos maiores rios do planeta, com florestas, planícies, desertos e cadeias montanhosas que pareciam dividir mundos completamente diferentes. Hoje chamamos esse território de China, mas há milhares de anos, ninguém imaginava que aquela região um dia abrigaria uma das civilizações mais duradouras da história. Para entender como tudo começou, primeiro precisamos conhecer essa terra, porque antes dos reis, antes das cidades, antes das dinastias, foi a própria natureza que escreveu o primeiro capítulo dessa história. No oeste, erguia-se a gigantesca cordilheira do Himalaia, com montanhas tão altas que, durante séculos, pareciam formar uma muralha natural entre a China e o restante da Ásia. Ao norte, estendiam-se grandes estepes e desertos, como o deserto de Gobi, onde o clima extremo tornava a sobrevivência um desafio constante. Ao sul, florestas densas e montanhas separavam a região das terras tropicais do Sudeste Asiático. E, a leste, o vasto Oceano Pacífico limitava o horizonte. Essas barreiras naturais não isolaram completamente os povos que viviam ali, mas dificultaram invasões em larga escala e fizeram com que muitas comunidades desenvolvessem características próprias ao longo dos séculos. Era um mundo vasto, diverso e, acima de tudo, marcado pela força da água. Dois rios dominavam aquela paisagem. O primeiro era o Indus, o mais longo da Ásia. Com mais de 6.000 quilômetros de extensão, ele atravessava boa parte do território chinês, alimentando florestas, campos e inúmeras espécies de animais. Ainda hoje, milhões de pessoas dependem de suas águas, mas foi o segundo rio que mudaria para sempre a história daquela região. O Rio Amarelo, conhecido pelos chineses como Huanghe. Ele nasce nas montanhas do Planalto Tibetano e percorre milhares de quilômetros até desaguar no Mar de Bohai. À primeira vista, poderia parecer apenas mais um grande rio, mas havia algo diferente em suas águas. Ao longo do caminho, o Huanghe atravessa uma extensa região coberta por um solo muito fino e extremamente fértil, conhecido como loess. Esse solo, acumulado durante milhares de anos pela ação dos ventos, era facilmente levado pelas chuvas para dentro do rio. Era justamente esse sedimento que dava às águas sua característica coloração amarelada. E também era esse sedimento que transformava as margens do rio em algumas das terras mais férteis de toda a Ásia. Ali, milho ainda não existia. Arroz ainda era pouco cultivado naquela região do norte, mas outro grão começava lentamente a mudar a vida das primeiras comunidades. O paíço, resistente ao clima seco e de crescimento relativamente rápido, ele tornou-se uma das primeiras grandes bases da alimentação humana naquela parte da China. Pela primeira vez, as pessoas não dependiam apenas da caça ou da coleta. Podiam plantar, esperar, colher e permanecer no mesmo lugar por muito mais tempo.
Foi uma mudança silenciosa, mas revolucionária. Entretanto, o mesmo rio que alimentava essas comunidades também escondia um enorme perigo. O Huanghe era imprevisível. Em algumas épocas do ano, suas águas permaneciam tranquilas. Em outras, as chuvas transformavam o rio em uma força praticamente incontrolável. As enchentes destruíam plantações, arrastavam casas, mudavam completamente o curso do rio e obrigavam aldeias inteiras a recomeçar do zero. Não era raro que uma comunidade passasse anos construindo seus campos, apenas para vê-los desaparecer em poucos dias. Por causa disso, ao longo da história, o Rio Amarelo recebeu um apelido sombrio, a tristeza da China. Mas existe um paradoxo curioso. Sem essas enchentes, talvez nunca tivesse existido uma civilização chinesa. Por quê? Sempre que as águas recuavam, deixavam sobre a terra uma nova camada de sedimentos extremamente férteis. O desastre de um ano preparava a colheita do seguinte. Era uma relação de amor e medo. O rio destruía, o rio alimentava, o rio matava, o rio dava vida. E, pouco a pouco, as pessoas aprenderam que sobreviver naquele lugar significava compreender os ciclos da natureza. Sem perceber, aquelas pequenas comunidades estavam desenvolvendo algo muito maior do que técnicas agrícolas. Estavam aprendendo a trabalhar juntas, a construir, a planejar, a enfrentar problemas que nenhuma família conseguiria resolver sozinha. Porque controlar um rio daquele tamanho exigia muito mais do que força. Exigia organização. E foi justamente dessa necessidade que nasceram as primeiras sociedades complexas da China. Mas quem eram aquelas pessoas? Como viviam? O que plantavam? Como eram suas casas? E de que maneira pequenas aldeias espalhadas pelo vale do Rio Amarelo começaram a dar origem a uma civilização? É exatamente isso que vamos descobrir no próximo capítulo. Enquanto o Rio Amarelo continuava moldando aquela paisagem, os seres humanos também começavam a transformá-la. Durante muito tempo, os primeiros habitantes daquela região viveram como praticamente todos os outros povos da pré-história. Caçavam animais selvagens, pescavam nos rios, coletavam frutos, raízes e sementes. Era uma vida incerta. Se a caça desaparecesse, toda a comunidade passava fome. Se uma estação fosse mais rigorosa, poucos conseguiam sobreviver. A vida dependia completamente da natureza, mas, pouco a pouco, algo começou a mudar. Em vez de apenas colher aquilo que encontravam, alguns grupos passaram a observar as plantas de uma maneira diferente. Perceberam que certas sementes, quando voltavam à terra, germinavam novamente. Era uma descoberta simples, mas capaz de mudar completamente o destino da humanidade. Na região norte da atual China, o principal cultivo tornou-se o painço, um cereal resistente ao clima mais seco e às variações de temperatura. Enquanto isso, nas regiões mais ao sul, próximas ao rio Yangtze, outras comunidades começavam a desenvolver o cultivo do arroz. Durante muitos séculos, esses dois mundos evoluiriam de maneira relativamente independente, um baseado no painço, outro baseado no arroz. Ambos ajudariam a formar aquilo que, muito tempo depois, conheceríamos como civilização chinesa. A agricultura trouxe uma mudança profunda. As famílias já não precisavam se deslocar constantemente. Agora era possível permanecer perto das plantações, construir casas mais resistentes,
armazenar alimentos, criar crianças em um ambiente mais estável. Pela primeira vez, algumas comunidades começaram a crescer continuamente. Foi nesse período que surgiram culturas arqueológicas extremamente importantes. Entre elas, uma das mais antigas é conhecida como Peiliga, datada de aproximadamente 7.000 anos antes de Cristo. Ela revela aldeias organizadas, ferramentas de pedra polida e os primeiros sinais claros de agricultura na região. Mas existe um lugar ainda mais fascinante, um sítio arqueológico chamado Jiao. Foi ali que arqueólogos encontraram algumas das descobertas mais surpreendentes da pré-história chinesa. Foram encontrados instrumentos musicais feitos com ossos de aves. Alguns ainda eram capazes de produzir sons, como se, depois de milhares de anos, a música daquele povo ainda pudesse ser ouvida. Também foram encontrados recipientes que indicam a produção de bebidas fermentadas, misturas feitas com arroz, frutas e mel. Uma das evidências mais antigas conhecidas de fermentação produzida pelo ser humano. E talvez o mais curioso, pequenos símbolos gravados em cascos de tartarugas e em ossos. Esses sinais ainda não podem ser considerados uma escrita. A maioria dos arqueólogos acredita que se tratava de marcas com significados específicos para aquela comunidade. Mesmo assim, eles mostram que aquelas pessoas buscavam formas de registrar informações. Era um primeiro passo, muito distante da escrita que surgiria milhares de anos depois. Mas um passo importante. À medida que os séculos passavam, as aldeias continuavam crescendo. As casas deixavam de ser simples abrigos improvisados. Em muitos lugares, elas eram parcialmente escavadas no solo, ajudando a manter uma temperatura mais estável durante o inverno e o verão. No centro das comunidades, era comum existir um espaço coletivo. Ali, as pessoas trabalhavam, compartilhavam alimentos, produziam cerâmica e tomavam decisões importantes para o grupo. A cerâmica, aliás, foi uma das grandes revoluções daquele período. Antes dela, armazenar água ou alimentos por longos períodos era extremamente difícil. Com vasos cada vez mais resistentes, as comunidades passaram a guardar excedentes. E isso mudava tudo, porque, quando uma colheita era boa, era possível sobreviver melhor às épocas difíceis. Pouco a pouco, a vida deixava de ser apenas uma luta diária pela sobrevivência. As pessoas começavam a pensar no futuro. Foi justamente durante esse período que floresceu uma das culturas mais conhecidas da pré-história chinesa, a cultura Yangzhou. Espalhada principalmente pelo Vale do Rio Amarelo, ela ficou famosa por suas belas cerâmicas pintadas, com desenhos geométricos em preto e vermelho. Cada peça produzida há milhares de anos mostra que aquelas comunidades já possuíam um senso artístico desenvolvido. Não estavam apenas sobrevivendo, estavam criando cultura, criando identidade, criando tradições. Mas, conforme as aldeias cresciam, novos desafios surgiam. Mais pessoas significavam mais plantações, mais terras ocupadas, mais recursos disputados e, inevitavelmente, mais conflitos. As pequenas comunidades que antes viviam quase isoladas começavam a interagir com frequência. Algumas trocavam produtos, outras competiam entre si. Sem perceber, elas estavam dando os primeiros passos rumo a algo completamente novo. Uma sociedade cada vez mais organizada e cada vez mais complexa. Mas ainda existia um enorme desafio:
o mesmo que acompanhava aquelas pessoas desde o início. O Rio Amarelo continuava decidindo quem prosperava e quem perderia tudo. Para as comunidades que viviam às margens do Rio Amarelo, a natureza era, ao mesmo tempo, uma aliada e uma ameaça constante. A cada primavera, o degelo nas montanhas e as chuvas intensas faziam o volume de água aumentar rapidamente. Em poucas horas, um rio tranquilo podia transformar-se em uma corrente violenta. As margens desapareciam. Os campos eram inundados. Casas inteiras eram levadas pela força da água. Animais desapareciam. Colheitas de um ano inteiro podiam ser destruídas em questão de dias. Para aqueles homens e mulheres, não existiam barragens, não existiam diques de concreto, não existiam máquinas. Quando o rio transbordava, restava apenas fugir e esperar. Muitas vezes, quando as águas finalmente baixavam, nada permanecia de pé. As famílias precisavam reconstruir suas casas, preparar novamente a terra, plantar outra vez. Era um ciclo que parecia não ter fim. Mas havia um detalhe curioso. Mesmo depois de tanta destruição, as pessoas sempre voltavam. E existia um motivo para isso. Quando a enchente passava, ela deixava para trás uma fina camada de sedimentos extremamente ricos em nutrientes. Era como se o próprio rio renovasse o solo. As próximas plantações quase sempre eram mais produtivas. Aquilo que destruía a vida também permitia que ela recomeçasse. Essa relação contraditória marcou profundamente a maneira como aqueles povos enxergavam o mundo. A natureza não era boa, nem má. Ela simplesmente seguia seus próprios ciclos, e cabia aos seres humanos aprender a viver com eles. Foi justamente essa necessidade que mudou a forma como aquelas comunidades se organizavam. Construir uma casa era possível para uma única família, mas proteger uma aldeia inteira das enchentes exigia dezenas, às vezes, centenas de pessoas trabalhando juntas. Pouco a pouco, as comunidades passaram a escavar canais, levantar pequenas barreiras de terra, criar sistemas simples para desviar parte da água. Era um trabalho enorme e exigia planejamento. Pela primeira vez, algumas pessoas deixavam de trabalhar apenas para sua própria família. Agora, precisavam pensar no bem de toda a comunidade. Sem perceber, estavam dando origem a algo completamente novo, a cooperação em larga escala. E sempre que um trabalho precisava reunir tantas pessoas, outra necessidade surgia naturalmente. Alguém precisava organizar, decidir, distribuir tarefas, resolver conflitos. Era o nascimento das primeiras lideranças. Talvez os primeiros chefes, os primeiros administradores, os primeiros homens cuja autoridade existia não apenas por sua força, mas por sua capacidade de coordenar uma comunidade inteira. Com o passar das gerações, essas lideranças tornaram-se cada vez mais importantes. Algumas aldeias cresceram, outras desapareceram. Algumas passaram a controlar áreas maiores, outras foram absorvidas por vizinhos mais fortes. Aos poucos, a região do Rio Amarelo deixava de ser formada apenas por pequenas comunidades isoladas. Uma nova sociedade começava a surgir, mais organizada, mais complexa, mais capaz de transformar a própria paisagem. Mesmo assim, existia um inimigo que continuava invencível: o próprio rio. Por mais canais que fossem escavados, por maiores que fossem os diques de terra, chegava um momento em que as águas simplesmente venciam. E foi justamente diante desse problema aparentemente impossível que nasceu uma das histórias mais importantes preservadas pela tradição chinesa. Uma história transmitida durante milhares de anos.
A história de um homem que, segundo essas antigas narrativas, não tentou lutar contra o rio. Decidiu compreendê-lo. Seu nome era Eu. Durante milhares de anos, muito antes de existirem livros de história como conhecemos hoje, os povos transmitiam seu passado através de histórias. Pais contavam aos filhos. Anciãos contavam aos mais jovens. Cada geração preservava a memória da anterior. Na China, uma dessas histórias atravessou milênios. Ela fala de grandes enchentes, de um povo à beira do colapso e de um homem que teria mudado o destino de toda uma civilização. Seu nome era Eu, mas, antes de falar sobre ele, precisamos conhecer outro personagem. Segundo a tradição chinesa, antes de Eu existiu Gan, quando as enchentes começaram a devastar aldeias inteiras. Gan recebeu a missão de controlar as águas. Sua estratégia parecia simples: construir enormes barreiras de terra para impedir o avanço do rio. Durante anos, homens trabalharam sem descanso. Levantaram diques, empilharam terra, tentaram conter a força da natureza. Mas o Rio Amarelo não respeitava barreiras. Quando as chuvas aumentavam, as águas simplesmente ultrapassavam os diques, ou os destruíam completamente. Quanto maior era a barreira, maior parecia ser a destruição quando ela cedia. Segundo as antigas narrativas chinesas, Gan fracassou. Em algumas versões, foi executado. Em outras, morreu após perder a confiança dos governantes. Mas a história não termina ali. Ela apenas começa. Seu filho, Eu, decidiu seguir um caminho completamente diferente, enquanto seu pai tentava impedir que a água seguisse seu curso. Eu passou a observá-la. Percebeu que o problema talvez não fosse o rio, mas a tentativa de aprisioná-lo. Então, em vez de construir barreiras cada vez maiores, ele começou a abrir canais, escavar caminhos, desobstruir cursos naturais. A ideia era permitir que a água encontrasse seu próprio destino, em vez de lutar contra a natureza. E o passou a trabalhar com ela. A tradição afirma que esse trabalho durou 13 anos. 13 anos viajando por diferentes regiões. 13 anos coordenando trabalhadores. 13 anos convivendo diariamente com enchentes, lama e destruição. Existe um trecho muito conhecido dessa tradição. Disse que, durante esse período, Eu passou diversas vezes em frente à própria casa, mas não entrou, mesmo sabendo que sua família estava ali, mesmo sabendo que seu filho havia nascido. Ele teria continuado sua missão, porque acreditava que terminar aquele trabalho era mais importante do que qualquer interesse pessoal. É uma história poderosa, não apenas porque fala sobre engenharia, mas porque apresenta um ideal de liderança. Um governante disposto a colocar o bem coletivo acima da própria vida. Durante séculos, essa imagem transformou Eu em um símbolo. Até hoje, ele é lembrado na cultura chinesa como exemplo de perseverança, responsabilidade e dedicação ao povo. Mas, o que a história pode dizer sobre tudo isso? É aqui que tradição e arqueologia começam a caminhar por caminhos diferentes. Os primeiros relatos escritos sobre Eu aparecem muitos séculos depois da época em que ele supostamente viveu. Grande parte dessas informações foi registrada em obras clássicas da tradição chinesa, como o Shujin, também conhecido como Livro dos Documentos, e mais tarde por historiadores como Sima Qian, autor das Memórias Históricas. Esses textos são fundamentais para compreender como os antigos chineses enxergavam seu próprio passado.
mas eles foram escritos muito tempo depois dos acontecimentos narrados. Por isso, os historiadores modernos tratam essas fontes com bastante cuidado. Isso significa que Il nunca existiu? Não. Mas também significa que sua existência ainda não pode ser comprovada da mesma forma que personagens de períodos mais recentes. Nas últimas décadas, porém, a arqueologia trouxe descobertas que tornaram essa discussão ainda mais interessante. Na província de Henan, arqueólogos encontraram vestígios de uma grande cultura da Idade do Bronze conhecida como Erlitou. Ali surgiram cidades planejadas, palácios, oficinas de bronze, estradas, áreas claramente organizadas por autoridades centrais. Era uma sociedade muito mais complexa do que tudo o que existia anteriormente naquela região. Até hoje, os pesquisadores discutem se Erlitou pode ter sido a capital da lendária dinastia Xia. Não existe consenso. Alguns acreditam que sim. Outros preferem separar completamente a tradição das evidências arqueológicas. Mas há algo em que praticamente todos concordam. Naquele período, a região do Rio Amarelo realmente passava por profundas transformações. Comunidades agrícolas estavam dando lugar a centros urbanos. As lideranças tornavam-se mais fortes, e os primeiros estados começavam a surgir. Talvez essa seja a parte mais fascinante dessa história, porque, independentemente de o ter existido exatamente como a tradição descreve, ela preserva a memória de um momento muito real, o instante em que pequenas comunidades começaram a se transformar em uma civilização organizada. E foi justamente nesse cenário que, segundo a tradição chinesa, nasceu a primeira dinastia da história da China, a dinastia Xia. Durante milhares de anos, as comunidades que viviam no Vale do Rio Amarelo enfrentaram os mesmos desafios. Aprenderam a plantar, domaram o fogo, construíram aldeias, fabricaram ferramentas, criaram cerâmicas, descobriram como armazenar alimentos e, pouco a pouco, perceberam que sobreviver dependia de algo muito maior do que o esforço individual. Dependia da cooperação. À medida que as aldeias cresciam, também cresciam seus desafios. Era preciso organizar plantações, distribuir água, resolver disputas, coordenar grandes obras, defender o território. As antigas lideranças locais começaram a concentrar cada vez mais autoridade. Algumas comunidades tornaram-se mais influentes que outras. Pouco a pouco, pequenos povoados deram lugar a centros cada vez mais organizados. Foi um processo lento, levou séculos, talvez milênios, mas, em determinado momento, a região do Rio Amarelo já não era composta apenas por aldeias independentes. As primeiras formas de governo começavam a surgir. Segundo a tradição chinesa, foi nesse contexto que o concluiu sua grande obra de controle das enchentes. Como recompensa, recebeu o direito de governar e, após sua morte, o poder passou para seu filho. Esse detalhe é extremamente importante, porque, até então, os antigos relatos afirmam que os líderes eram escolhidos por mérito. Com a sucessão entre pai e filho, nascia uma nova forma de governo, uma dinastia. Pela primeira vez, o poder deixava de pertencer apenas ao indivíduo. Agora, pertencia também à sua família. Foi esse momento que a tradição preservou como o nascimento da dinastia Xia. Durante muito tempo, os historiadores discutiram se ela realmente existiu. Afinal, nenhum documento escrito produzido pela própria Xia chegou até nós.
Tudo o que sabemos vem de registros feitos muitos séculos depois e das descobertas arqueológicas realizadas nos últimos 100 anos. Entre essas descobertas, nenhuma é mais importante do que Erlitou. Ali, os arqueólogos encontraram ruas planejadas, grandes construções, oficinas especializadas na produção de bronze, objetos de jade, sinais claros de uma sociedade hierarquizada. Tudo indica que aquela população possuía governantes capazes de mobilizar milhares de trabalhadores. Era muito mais do que uma simples aldeia. Era um estado em formação. Ainda hoje, não existe consenso absoluto sobre a relação entre Erlitou e a dinastia Xia. Alguns pesquisadores acreditam que aquele sítio arqueológico representa justamente a primeira dinastia mencionada pela tradição. Outros preferem tratá-lo apenas como uma cultura arqueológica da Idade do Bronze, sem associá-lo diretamente aos relatos antigos. Essa discussão continua aberta e talvez permaneça assim por muitos anos. Mas existe um ponto sobre o qual praticamente ninguém discorda. Naquele período, a região do Rio Amarelo atravessava uma transformação sem precedentes. As antigas comunidades agrícolas estavam dando lugar aos primeiros centros políticos. A autoridade tornava-se permanente. A administração ficava cada vez mais complexa. A sociedade começava a dividir funções. Alguns cultivavam, outros produziam ferramentas. Alguns lideravam, outros organizavam grandes obras. Os primeiros estados chineses estavam surgindo, independentemente de como chamemos esse processo. Foi ali que nasceu a civilização chinesa, uma civilização que sobreviveria a guerras, invasões, mudanças de dinastias, crises, revoluções, e atravessaria mais de 4.000 anos de história. Tudo aquilo que hoje associamos à China. Os grandes imperadores, a Grande Muralha, Confúcio, Sun Tzu, a Rota da Seda, o papel, a pólvora, a bússola, as gigantescas cidades modernas. Tudo isso tem suas raízes naquelas pequenas comunidades espalhadas pelo Vale do Rio Amarelo. Foi ali, entre rios imprevisíveis, campos de painço, casas de barro, e homens que aprenderam a transformar desafios em oportunidades, que uma das maiores civilizações da humanidade deu seus primeiros passos. Mas essa história estava apenas começando, porque a primeira dinastia, segundo a tradição, não governaria para sempre. Séculos depois, um novo povo surgiria. Eles deixariam algo que mudaria completamente o trabalho dos historiadores. Pela primeira vez, os governantes da China começariam a registrar sua própria história. E graças a esses registros, hoje conhecemos muito mais sobre eles do que sobre qualquer povo que veio antes. Essa é a história da dinastia Shang. Quando olhamos para a China dos dias atuais, é fácil enxergar apenas os arranha-céus, as grandes cidades, a tecnologia, a população de mais de 1 bilhão de pessoas. Mas toda essa grandiosidade nasceu de forma silenciosa, nas margens de um rio, em pequenas aldeias, nas mãos de agricultores que jamais poderiam imaginar que seus descendentes construiriam uma das civilizações mais antigas e influentes do planeta. A história da China não começou com um imperador, começou com pessoas comuns. E talvez seja justamente por isso que ela continua fascinando o mundo até hoje.